Então, essa programação padrão seria o código neuronal inserido no Código base. núcleo Código-fonte, das né? nossas células neuronais. Ou seja, Nossa. dentro de cada neurônio, dentro de cada célula Sei. do corpo, existe lá o DNA, o núcleo. Então, aqui estaria um código que seria exatamente as regras, os critérios que, em recebendo esse impulso, que primeiro incide num lado do cérebro, ele processaria e faria com que o eu humano fosse apenas um mero reflexo da resposta que sai pelos axônios dos nossos neurônios. E como são 100 bilhões ou 80 bilhões de neurônios, todos eles recebendo as informações, mas produzindo só uma resposta, porque a célula neuronal aqui dentro tem milhares de dendritos recebendo informações, processa, mas só tem um axônio, só dá uma resposta. Ou seja, o eu, que a gente pensa que é o nosso eu, nada mais seria, então, do que uma resposta unificada que os 100 bilhões de neurônios simultaneamente dão, e essa sensação sobra aqui dentro, no lobo frontal, e aí a gente pensa que existe um eu instalado aqui dentro. É. Mas este eu seria, então, resposta disso aí, desse processo que Julian Jaynes escreve. Ao que é que ele diz? Que só desde a era axial, que era axial essa, cerca de 2.600, 700 anos atrás, se a gente observar na Índia, Por que chamaram axial? devido a isso que eu vou explicar agora. Na Índia, nesse mesmo período, Siddhartha Gautama estava apresentando o budismo, Kapila estava apresentando o Sankhya, Patanjali, os Sudras do Yoga. E essas três disciplinas convidam meio que o ser humano a se aventurar por ele mesmo e deixar os deuses de lado. Sei. Nessa mesma época, na Pérsia, Zoroastro estava anunciando que o crepúsculo dos deuses. Nessa mesma época, na China, Lao Tse e Confúcio estavam produzindo o taoísmo e o confucionismo, que convida o ser humano a ter uma doutrina de vida, uma educação, e não ficar submetido ao que chega dos deuses. Na Grécia, Tales de Mileto estava fundando o que a gente chama de filosofia. Então, por isso é a era axial. Entendi. É uma era em que o poder dos deuses sobre os humanos passou a diminuir porque Hesíodo, na Grécia, quando produziu a sua teogonia, que foi a epifania de Zeus se apresentando aos humanos como um super deus, Hesíodo criticou esse processo e usou do seu senso crítico e chamou o nome do Deus Criador como? De caos. Caos é o pior palavrão que existe no vocabulário grego. Ah, é? Então, Tudo era ordenado. o Javé da mitologia judaico-cristã, a Brahma do hinduísmo ariano, na mitologia grega é chamada de caos. Então, Julian Jaynes cita Hesíodo como exemplo de alguém que começou a usar da inteligência crítica num dos lados do hemisfério. Em outras palavras, o que é que Julian Jaynes tenta dizer? O estupro é inevitável, ou seja, vem a ordem. Mas se o ser humano, aí digo eu, que é isso que a gente fala no mental, não agir no primeiro impulso, isso aqui vem, aí você vê na sua consciência a vontade ou o pensamento ou o sentimento que surge, o seu eu observa e num segundo impulso decide agir. Ramana Maharishi, um dos maiores mestres do pensamento humano, diz o quê? Para além de todos os primeiros pensamentos e sentimentos que Rogério se acostumou a pensar que era ele, é que se situa o verdadeiro eu de Rogério. Então, esse jogo relativo à sua pergunta, o ser humano tem ou não tem livre-arbítrio? No primeiro impulso das nossas ações nós não temos. Mas no segundo impulso, quem aprende a despertar um eu profundo em si mesmo para não agir no primeiro impulso e não se confundir com o que se passa na sua cabeça como sendo necessariamente você, na hora que você distingue o eu profundo, observador, do eu usufruidor do que chega, nisso aqui, ao despertar espiritual. Por isso que é difícil você classificar alguém como espiritualizado ou não. Não é questão de tempo? Também, é uma questão de time treino. psíquico. Aí só vai com você usando a respiração, a pranayama, exercícios respiratórios para você acalmar a mente,
através do aprofundamento da respiração, para você não se confundir com o primeiro impulso. Isso é uma maestria. Eu tento explicar isso no Mentalma, mas copiando as lições de Ramana Maharishi. Então, em resumo, respondendo à sua pergunta, existe livre-arbítrio sim do ser humano, mas no segundo impulso. Se você me permite um complemento, em 1525, quando Lutero, após ter enfrentado a Igreja Católica propondo uma reforma frente à postura ridícula que o catolicismo então tinha, Lutero e Erasmo de Roterdão trocavam cartas, né? E Lutero, nas suas obras, falava assim, o livre-arbítrio humano. Aí um belo dia Erasmo de Roterdã escreve para Lutero, ei, Lutero, não tem livre-arbítrio humano, não. Porque nós já nascemos servos de Deus. Já tem um... Naquela época eles não falavam em código instalado em neurônio, não tinha como ser. Mas nós somos servo-arbítrio, dizia Erasmo de Roterdã, ou seja, nós somos criados para sermos servos ou escravos de alguma coisa. A partir da compreensão que você tem de si mesmo, se você entende que nessa primeira fase do seu psiquismo existe essa servidão, só na segunda fase é que você tem de fato a liberdade. Ou seja, é um tema riquíssimo para a humanidade pensar. Você sabe quantas pessoas falam isso diariamente na Terra? Claro. Provavelmente nós dois aqui, os dois babacas, falando disso. Não, mas eu já tive essa discussão aqui com algumas pessoas sobre soberania de Deus e livre-arbítrio, né? Até onde vai a soberania de Deus ou dos deuses e até onde vai o nosso livre-arbítrio. E aí quando entra também cientistas e falam da física quântica, né? Da importância de quem observa, na importância de quem está observando para aquela coisa e para esse lado ou para aquele, eu fico pensando do quanto realmente a gente tem controle nas ações, o quanto eu não fui programado desde cedo para querer ser pai, para querer me unir a alguém, para constituir uma família. Não sei se inteiramente foi uma vontade minha ou isso já estava programado no meu gene. E eu também não sei se eu brigasse contra isso também, eu não estava também seguindo algum tipo de código também. A gente nunca sabe, né? Bem, segundo as evidências, dá para se desconfiar que de fato há um código. E voltando ao Westworld, qual é a técnica que no filme, ou melhor dizendo, na série, o nosso amigo ali que pousa de Deus, que é o dono que é o do criador, o criador, ele diz, quando eu quero criar um androide igual a um ser humano, o que é que eu faço? Eu produzo naquela super impressora 3D lá um corpo de um androide igual ao ser humano, com todos os neurônios. Aí ele diz, meu objetivo é dar uma identidade a esse androide. Mas para eu dar uma identidade, primeiro eu preciso alcochoar essa identidade em um pano de fundo ativo. Que seria esse pano de fundo ativo? Memórias. Aí ele empurra memórias. Porque você sem memórias, você não tem não consegue essa base para desenvolver para tomar alguma decisão. Então, e no Blade Runner também a gente vê isso, né? A mesma coisa. São memórias falsas, né? Quando as pessoas descobrem que aquelas memórias não são deles, os androides, e na verdade são de pessoas, eles começam a pirar. Porque para eles era real. E eles discutem, se para mim é real, não é real, eu sinto. Eu lembro dessas memórias como se fossem minhas. Isso. O que diferencia isso do real, da realidade? Né? Eis o truque. Exatamente. Então, assim, na série, joga-se memórias, depois joga-se, entre aspas, um falso livre-arbítrio, no sentido de que se você quisesse produzir um robô, você fechava todos os fios do circuito da ação. Mas como você quer que seja um androide que finja, que seja igual a um ser humano, você tem que deixar fios soltos para o androide aprender a improvisar a cada instante. Essa é a segunda etapa. E o improviso gera na cabeça dele uma repetição para, na próxima vez, sabendo que aquilo é uma possível ação. Isso. Aí depois disso, o que é que o cara lá diz? O que é o Deus... Nós temos que colocar uma memória encobridora, uma razão que encubra, porque a vida desse androide vai ser uma merda. No filme ele é estuprado. Exato. Né? Então a gente tem que colocar uma razão para que esse androide continue existindo, ainda que ache a vida uma desgraça.
Aí no filme, uma das protagonistas, a Dolores, quando está sendo estuprada, se lembra de uma filha, de uma menina em casa. Então, para ela se sentir... Para que eu vou suportar isso? Eu preciso levar comida para casa, eu preciso cuidar da minha filha. Então, assim, joga essas memórias encobridoras, espécie de uma cortina de fumaça do porquê você está existindo. Aí na quarta etapa é que diz, agora eu vou dar uma identidade, você é fulano. Então, memórias, algoritmos de aparente livre-arbítrio, razão encobridora de existência e identidade. A pergunta que a gente faz é, qual a diferença de um ser humano para um androide desse filme? É a mesma A identidade coisa. seria a nossa alma, o que a gente chama de alma. Sim e não, isso é mais profundo, mas observando só na ótica do filme, quando papai e mamãe transaram, o óvulo é fecundado por um espermatozoide, dos 28.869 genes da gente, 25, 26, 27 mil genes já vêm daí, são as memórias que não são minhas, nem suas. Dos antepassados. Aqui já vem. E já na vem. série começa a dar problema, porque a cada repetição, que eles são zerados, né? A memória deles são zerados para poder viver tudo de novo e de novo. Só que eles começam a lembrar das vidas antigas deles e aí eles começam a pirar, né? Pois é. Porque a menina que hoje está trabalhando de prostituta no bar, ela já foi uma mãe e teve toda uma vida e ela fala, e ela não entende isso, né? Ela tem umas lembranças que muita gente chama de déjà vu, ou a gente tem lembranças que de lugares que a gente nunca foi, de pessoas que a gente nunca viu, de conversa. Você começa uma conversa, às vezes você fala, eu já tive essa conversa. Não é possível. Talvez a diferença entre os androides da série e nós humanos é que eles já despertaram, porque se lembraram, nós ainda não. E Entendeu? o pessoal do Matrix também estava despertando, né? É isso aí. Então há muito a ser discutido sobre o significado da vida humana, a função existencial da gente. Pena que esses assuntos foram aprisionados no âmbito da crença religiosa. Aí você não discute, você acredita, aceita, vivencia aquilo, ou não. mas discutir, a Igreja Você falando Católica dos nunca dogmas. deixou. Os dogmas eles aprisionam. Ferram tudo. E a atitude devocional facilita o controle se alguém quiser lhe controlar. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.